E aí, aqui é o Pedro, e hoje nós vamos falar de Bokudake. Eu acabei demorando para fazer esse veredito porque eu fui dar uma lida no mangá para poder falar mais amplamente sobre a obra. Então vamos lá. Satoru é um homem que tem um poder chamado Revive, onde ele vê uma borboleta azul e ele volta alguns minutos no tempo, para evitar que alguma tragédia aconteça. Porém, o poder não depende da vontade dele para se manifestar, mas sim desses fatores externos. Algumas coisas acontecem e ele é colocado em um Revive muito maior do que ele já teve, onde ele volta para quando ele tinha 11 anos, a fim de evitar uma série de assassinatos de um serial killer que mata crianças. Eu já fiz uma primeira impressão do anime, da qual eu detalhei o roteiro e alguns conselhos de direção. Recomendo muito que vocês assistam se tiver o vídeo aqui. A arte e a trilha sonora são excepcionais. Eu achei muito bacana a decisão de mudar o design. E a trilha sonora é feita pela Yuki Kajiura, que fez também a trilha sonora de Madoka e Fate Zero. A história tem uma pegada meio Steins Gate com suspense. Então você se apega ao fato do Satoru voltar no tempo e você sentir todos os sentimentos dele, seja o drama, o desespero ou os momentos bons, como até a própria nostalgia. Inclusive tem uma incrível cena onde ele revive um momento com a mãe e ele se questiona se havia mesmo tido aquele momento, porque ele não lembrava. Ou seja, ele começa a aprender que aqueles pequenos momentos fazem toda a diferença. E sentir isso é bom, porque o Satoru é um adulto pseudo-depressivo. Ele tem um emprego ruim, no qual os projetos e sonhos dele não deram certo, e isso faz com que ele seja uma pessoa muito vidrada na infância, sempre lembrando de certos fatos e acontecimentos. Os personagens, seguimos a linha do Satoru e seguimos bem essa linha. Porém o desenvolvimento fica meio limitado, porque o anime não desenvolve boa parte das relações dele com outros personagens. Você se cativa muito no começo pela Kaio, que é a primeira vítima do assassino, porque o Satoru precisa se aproximar dela, e isso ajuda muito no seu apego ao suspense, porque a partir do momento que a Kaio é uma vítima desse assassinato, você fica muito mais vidrado no suspense ao se cativar com ela. O anime segue uma linha de direção thriller psicológico, onde você transforma qualquer foco em um terror. No caso, você tem focado em descobrir quem é o assassino. Então todo aquele mistério, todo aquele drama subconsciente, muito suspense, é alocado pro assassino. O pecado da série é fazer isso apenas nas partes de infância. Vocês podem ver que nas partes de infância a coloração muda, a carga de suspense se eleva e as tarjas pretas de filme aparecem. Mesmo que isso seja para mostrar um embate com o assassino, quando ele é adulto ele também tem vários embates com ele. E não é só isso, durante a fase adulta o Satoru perde muito a química que ele vai aprendendo quando é pequeno. O único momento onde ele usa essa química quando ele é adulto é na cena da prisão, onde ele pensa num herói e tal, que um herói fazia. E aquilo foi incrível. A abordagem da direção é ótima, porém o desfecho deixa muito a desejar. Eu vou falar isso mais na parte do final, o que é mesmo o erro desse diretor. Ele fez a mesma coisa em Sword Art Online. Falando na direção, nós temos um suspense, mas uma narrativa muito leve, porque você não precisa ficar intensamente na obra. Não precisa ter aquele medo de perder informação, porque as coisas não são explicadas com calmas e tal. Tudo é explicado direitinho e você pode ver tranquilo. Então não tem uma intensidade de acontecimentos, por mais que tenha uma parte que o anime corra bastante, é tudo bem tranquilo. Pelo menos na questão narrativa. Vou acabar falando muito do mangá, faltou o desenvolvimento de muita coisa, inclusive entre o Kenyan e o Satoru. O Kenyan só serviu de bode expiatório e um articulador das ideias do Satoru, tanto é que na cena que ele diz confiar no que o Satoru diz, é basicamente ele dizendo: "Ah, se você tá dizendo eu acredito." Sendo que tinha tido todo um teor de laço para essa confiança cega acontecer. Isso é muito explicado no mangá. Existia também todo o teor abordado pela Kaio, dela e do Satoru serem falsos, né? Aquilo que ela fala, Satoru, eu e você somos falsos. E depois ela meio que entra em contradição sobre isso. Isso não é explorado no anime, só é abordado uma pequena parte. O problema real do anime foi ter sido adaptado em 12 episódios. E eles cortaram muita coisa, inclusive desenvolvimento, de tudo, seja de personagens ou um pouco da história. O final e o desfecho da relação entre o Satoru é inclusive filler. Sim, os caras colocaram filler em um anime de 12 episódios. Algo que ficou perdido na direção do anime foi aquela questão do Satoru reviver aqueles momentos e tentar fazer algo diferente. Porque quando ele reviveu aquele momento pela primeira vez, ele era um garoto afastado e tal, e ele vê uma chance de mudar isso e até mudar isso no futuro.
Isso até tem, mas conforme os episódios vão passando, vai diminuindo conforme a pressa e a correria de adaptar tudo a tempo vai acontecendo. O anime também tem muita cena de suspense à toa, toda sem foco, só pra ter mesmo alguma coisa pra te gerar mais dúvidas sobre a trama. Agora vamos pros spoilers, pule pro tempo que tá aí na tela onde eu já dou o veredito, ou se você já assistiu a obra, fica aqui comigo nos spoilers. Bom, na minha opinião, o final foi ridiculamente tosco. Aquela ceninha final do Satoru tocando a vida dele e encontrando com a Katakiri é realmente fiel ao mangá, porém boa parte do episódio 10, 11 e 12 são fillers, e toda a cena de desenvolvimento entre o Satoru e o assassino é filler. Coisa que no mangá é aplicada em uma cena 1000 vezes mais tensa, com o mistério ainda rolando. Isso porque no anime o mistério acaba basicamente no episódio 10. Eles fizeram isso porque não tinham tempo para adaptar tudo, o que volta naquilo que eu disse sobre o anime ter sido adaptado em poucos episódios. E isso é um erro para mim. Até porque não é uma obra de lutas e épicos e tal, é simplesmente uma história onde o foco é os personagens e o suspense. Depois que o suspense acaba, deveria continuar focado no desenvolvimento de personagens, como ocorre no mangá. E no anime você não vê isso, você basicamente vê o desfecho. Ainda assim, o desfecho do Satoru ficou ok, a cena final dele com essa cena é boa, tem um terror de diálogos bacana, dele escrachar porque ele venceu porque ele salvou todos, e porque antes dele ter aquele revive, o próprio Satoru se sentia morto, e ao mudar tudo aquilo ele deu vida a outras pessoas, como no caso da Rinan e da Kaio. Agora, o que poderia ter sido melhor, poderia. No mangá, por exemplo, você conhece mais o assassino e a tal cena final é 1000 vezes mais tensa e filosófica. Bom, meu veredito sobre o Erased com certeza é uma obra que tem que ser conferida por todos, tendo uma direção ocidental com uma história oriental. O desenvolvimento de personagem principal é ok, porém deixa a desejar devido à falta de fidelidade ao mangá. E é por falta de fidelidade ao mangá que vários personagens deixam de ter desenvolvimento também, pesando bastante no Kenya e no próprio conhecer do vilão. Ainda assim, de longe, a série não é algo ruim. Muito pelo contrário, é com certeza uma obra que vai marcar o ano com sua história cativante e direção estrondosa. O meu veredito sobre Bokudaki é que vale a pena sim ver, porque é uma obra que marca, é uma obra que compensou ver exatamente só pela direção, por mais que ela meio que acaba sendo corrida no final, porém totalmente explicável, porque eles quiseram adaptar muita coisa em 2 episódios, acredito eu, porque eles queriam simplesmente divulgar ou mangá ou live action que vai sair. Bom, é isso, curtam um vídeo para me ajudar, comentem sua opinião sobre a série, se for usar spoiler não esqueça de usar a tag, e claro, compartilhe esse vídeo, curta a nossa página no Facebook, e obrigado, até a próxima, tchau!